Hoje voltamos, pá, hoje voltamos aqui a um cheirinho de live histórica de ciclismo, pá. Eu já tinha aqui este vídeo preparado há muito, mas há muito tempo mesmo, há muito tempo que tinha compilado isto. Isto, digamos que é uma compilação de pequenos resumos da RTP de 1991. Estão todos já agora, se quiserem vê-los um a um, estão todos na RTP Arquivos, ou se quiserem ver a compilação sem a minha voz esbelta, estão também no meu YouTube pessoal. Está lá o vídeo com 23 ou 24 minutos, porque num ano de volta a Portugal de 15 dias, eu só consegui 10 resumos, portanto há aqui 10 etapas em falta. Pronto, é o que a RTP Arquivos tinha. E então dei-me ao trabalho de sacar um a um, perceber a ordem das etapas, e pelo menos das possíveis está aqui um pequeno resumo daquilo que foi a volta a Portugal 91. Boas, last night, como é que é? Boa noite, boa noite. Então perguntam-me vocês, como é que foi a volta a Portugal 91? A volta a Portugal 91, eu lembro-me, foi das que eu assisti com atenção em direto. É uma volta a Portugal um bocadinho atípica, porque é ganha por um corredor que até aí tinha sido um dos grandes gregários de luxo, ou co-equipier, como dizem agora, que é o Jorge Silva. O Jorge Silva foi quase sempre na sua carreira o gregário principal da Cicasal Torriense e do Joaquim Gomes. Até aqui ao ano de 91, e neste ano, com a saída do Joaquim Gomes para o Calbrita Lousa, é tão bom, um nome tão giro, Calbrita Lousa, que na altura era uma equipa bem a ter em conta. O Jorge Silva acaba por assumir a liderança da equipa neste ano. Pronto, depois há de vir Cássio Freitas, que acaba por assumir a liderança do Jorge, mas neste ano ali um bocadinho um ano de vazio de um grande líder na Cicasal, e então é a oportunidade de Jorge Silva sacar a sua única volta a Portugal. Ele que fez mais 2 pódios, segundo e terceiro em anos anteriores, e que tem aqui uma oportunidade que aproveitou com unhas e dentes para levar a sua única volta a Portugal da carreira. Quem neste ano também teve em destaque foi, os mais antigos devem se lembrar deste nome, Orlando Rodrigues, um jovem na altura, faz segundo lugar, luta acerrimamente pela liderança desta volta a Portugal, que terminou com 23 segundos de diferença. Portanto, houve aqui muita competição entre Jorge Silva e Orlando Rodrigues, cada um vence 2 etapas. E a etapa de Lisboa, a última etapa, é discutida entre os dois ao sprint, ou seja, o Orlando Rodrigues tenta numa última e desesperada intenção sacar os 23 segundos ao Jorge Silva. O Jorge Silva é obrigado a sair do pelotão para não deixar que esse tempo fosse engolido, porque não seriam os 23 segundos. Na altura havia, penso que foi um ano com bonificações. E então o final da volta a Portugal é discutido ao sprint entre os dois primeiros, com Orlando Rodrigues a vencer a etapa de Lisboa e o Jorge Silva a vencer a volta a Portugal. Portanto, foi um ano em que estes dois se destacaram. Cássio Freitas não faz esta volta. Não consegui perceber e não me lembro se o Joaquim Gomes não a fez ou se saiu a meio. Epá, andei a ver em tudo quanto era internets da vida e não conseguia garantia absoluta de que o Joaquim Gomes participou ou não e saiu a meio, ou rigorosamente não participou. O Cássio tenho a certeza que não participou. O Joaquim Gomes tenho essa dúvida. Andei por todo lado a ver se consegui alguma referência. Não consegui referência nenhuma a uma entrada dele neste pelotão. Por outro lado, também não tenho referência nenhuma a uma entrada no pelotão e uma saída por lesão, por doença, enfim, por qualquer razão que daí pudesse vir. Portanto, esta é mais ou menos a história da volta a Portugal 91. Digamos que é um bocadinho uma antecâmara daquilo que o Orlando Rodrigues viria a fazer em meados dos anos 90, não logo a seguir, porque a seguir quem ganha as voltas é o Cássio em 92 e o Joaquim Gomes em 93. A partir daí, 94, 95 foi do Orlando, um ciclista que eu detestava absolutamente naquela época, porque era o grande adversário do Joaquim Gomes. Então, como o Joaquim Gomes era o meu preferido, o seu grande adversário era aquele gajo que eu detestava. Eu nunca gostei do nada contra a pessoa, não é? Obviamente, mas não gostava nada do Orlando Rodrigues. Para mim era
Era um gajo que, não interessa. No entanto, para aqueles anos, foi um corredor que fez uma carreira de muita relevância. Ele sai, entretanto, para o estrangeiro a seguir este ano, para a Royal Artiach, que era uma equipa mediana espanhola. Depois faz uma série de anos na Banesto. Aquela Banesto em que o Cândido Barbosa também correu, e ambos foram para lá com as mesmas intenções, que eram de a Banesto ter um pelotão, desculpem, uma equipa que pudesse fazer o Campeonato Nacional Português e onde tivesse líderes portugueses. Portanto, a grande intenção da Banesto ter na altura o Cândido Barbosa e o Orlando Rodrigues foi essa, foi vir fazer as provas portuguesas, e era aí que esses dois corredores lideravam a equipa. Eram nas provas de Portugal. Portanto, obviamente a Banesto tinha lá coisa muito mais graúda para que eles conseguissem algo mais. No entanto, o Orlando ainda conseguiu segundos lugares em etapas na volta à Espanha, na volta à Itália, nunca ganhou fora, mas teve alguns resultados de alguma relevância para a época. Diria que até à viragem do século terá sido ali nos anos 90 o corredor de maior relevância, com carreira no estrangeiro. Como é que é, Serginho? Vamos embora, 1, 2, 3, vamos embora, siga vir a milho. Maltinha, o som deste vídeo não está a melhor das coisas, ele está muito baixinho. Eu vou aqui tentando compensar com o volume do Streamlabs, mas pronto, é isto. Vão-me perguntando coisas que eu saiba responder, o que eu não souber responder, googlamos, já sabem como é que é. Isto é mesmo uma compilação dos resumos que davam ao fim do dia no programa Remate na RTP, portanto não esperem ali nada de grandes resumos, são 24 minutos, portanto é uma coisa rapidinha para depois irmos para o PCM. Fazemos aqui uma noite mista entre ciclismo antigo e terminarmos o tour. Maltinha, siga a viagem, vamos embora. 53ª edição da Volta a Portugal, com um percurso de cerca de 2.650 km, divididos por um prólogo, 15 etapas em linha e 2 contrarrelógios individuais. Enfim, uma substancial redução na quilometragem, mas também no número de dias da prova, obrigações decorrentes da sua internacionalização. Aqui, falando um bocadinho da internacionalização e da redução dos dias. Já não vinhamos de uma redução de 21 para 15, vinhamos aqui para uma nova redução de um dia apenas. Portanto, a Volta a Portugal em 89 deixa de ter 21 dias, ou seja, a de 89 ainda é de 21 dias, a partir de 90 passa a 16, neste ano volta a reduzir para 15. Ainda assim, acabou por reduzir ainda mais drasticamente nos anos a seguir para os dias de corrida que temos hoje. Imposições da UCI, não há aqui muito a fazer, mas esta ainda era uma volta um bocadinho completa, com Algarve, com Alentejo, ainda assim era mais abrangente. Agora, a malta estrilha e fala que e tal, não é Volta a Portugal, é de meio Portugal, mas não há hipótese, não há a mínima hipótese, e eu até compreendo. E acho que as pessoas das zonas dos Algarves e do Alentejo devem também compreender, apesar de eu achar que é um bocadinho mais difícil, porque o Algarve tem a sua volta, que é a grande volta de Portugal, em termos de prestígio. Hoje em dia é a grande volta. O Alentejo também tem a sua volta, inclusivamente, para quem não sabe, quem organiza a volta ao Alentejo é a mesma empresa e a mesma equipa que organiza a volta a Portugal, com o Joaquim Gomes a liderar. Portanto, para compensar um pouco, é óbvio que não é, porque elas já existiam anteriormente, mas para compensar um pouquinho isto, e obviamente pelo déficit de investimento das autarquias daquela zona, falo mais do Alentejo, do Algarve é mais uma questão logística do que outra coisa qualquer, é natural que a volta seja um pouquinho do centro para cima. Não quer dizer que não tenha lá voltou assim esporadicamente, mas nestes anos ainda se fazia a Volta a Portugal de norte a sul. Hoje em dia menos, eu consigo entender. Ainda há 15 dias passámos aí uma entrevista do Joaquim Gomes, onde ele explica isso com mais detalhe. É óbvio que eu sou um bocadinho tendencioso, porque eu gosto, sou um fã, gosto de Joaquim Gomes, portanto tenho tendência a entendê-lo um bocadinho melhor do que alguém a quem o Joaquim Gomes não diz nada. Mas esta é uma volta ainda abrangente, com Algarve, com Alentejo, enfim,
com tudo o que é o país de norte a sul, né? É um bocadinho diferente. De molde que as características se enquadrem no calendário da UCI. A volta começa amanhã em Lolé com o tradicional contrarrelógio por equipas, sendo desta feita Lisboa o palco escolhido para a chegada. A montanha estará naturalmente presente na competição. Ô Samuel, como é que é? Da primeira categoria, 5 de segunda e 10 de terceira, aquelas que esperam as 14 equipas inscritas. A ausência de vulto a de Fernando Carvalho, vencedor da volta 1990. Agora Fernando Carvalho, vencedor de 90, também um outsider na altura. O Fernando Carvalho não era um corredor esperado para vencer uma volta a Portugal naquela altura. Portanto, foram anos em que, em 89, Joaquim Gomes, mas em 90, 91, foram anos em que venceram corredores que não era esperada a vitória. Depois, 92, com o Cássio Freitas já vinha no final dos anos 80 a ameaçar. Portanto, eu acho que em 92 não foi assim tão de surpresa que o Cássio Freitas tenha vencido. 93, obviamente, não é surpresa nenhuma, porque é o meu Joaquim Gomes, e depois mesmo 94, 95 com o Orlando Rodrigues também não é. O Samuel diz: boas noites, sei que não é o assunto, mas Conceição conseguiu o seu primeiro título histórico perdendo 2-0 para o Inter. O Taremi armou-se no segundo golo a dançar e mal o Leão entrou aos 49, fez diferença toda e viraram 2, 3 só, jogadas incríveis. Abraham salvou o Milan, entrou na segunda parte. Até estou cansado, Samuel. Que jogão de bola vi, nem sequer estive atento a isso. Boas Marocas, como é que é, meu menino? Marocas, boa noite, boa noite. Ricardo JF16, muito obrigado pelo follow, bem-vindo à equipa, obrigado pelo clique. Samuel, pá, uma pessoa até fica com falta de ar a escrever, ler as tuas mensagens. Então o Conceição já fechou um título, sim senhora. Agora vou continuar a falar da minha excelente volta de 91, bora lá. O ciclista pertence à equipa da Paternina, que não estará presente no nosso país. Os favoritos são quase todos portugueses, recaindo as atenções nos mais experientes, mas sem esquecer muitos jovens, cujo valor já tem sido provado em diversas ocasiões. Aqui, etapa 1, contrarrelógio por equipas. Um contrarrelógio por equipas que apenas servia para conhecer o primeiro camisola amarela, já que o resultado da tirada contava somente para a geral coletiva. No circuito urbano de 6 km em Lolé, o som é muito mau, pá, o som é mesmo muito mau. Conquista Phillips, que cumpriram a etapa em 8 minutos e 7 segundos. Conquista Phillips feirense. Atenção, eu não sei se calhar vocês não estavam atentos. Falou-se aqui de uma equipa que era a Passos de Ferreira Quintanilha. Sabem quem é o Quintanilha? O senhor Quintanilha. Estamos a falar de 1991. Um abraço, Samuel, um abraço, obrigado por teres passado aí. Sabem quem é o Sr. Quintanilha. Estamos em 1991. O Sr. Quintanilha era o patrão da W52 Futebol Clube do Porto. O Sr. Quintanilha há muitos anos, e é anterior, o Sr. Quintanilha é anterior à volta de 91. Não vos sei dizer o ano ao certo da entrada dele com equipas no ciclismo, mas é anterior aqui a 91. Portanto, vejam os anos que o homem não tinha ciclismo até se dar a desgraceira, né? RD, boas, como é que é? Desculpa pelo trato. Tu chegas sempre a horas, homem. Tu chegas sempre a horas. Só não chegas a horas se eu ainda estiver on aí na Twitch e quando clicares afinal já acabou. Aí é que não chegas a horas. De resto, estás sempre a horas, malta. Agora, malta, desculpem lá a qualidade sonora. Então, é alheia aqui à minha vontade, né? Ficou a equipa espanhola da Royal com mais 9 segundos. Uma equipa, recorde-se, onde correm os portugueses Américo Silva e José Santiago. A 10 segundos dos vencedores ficaram duas equipas, a Orina Cantanhede e a Sicas Alacral, tendo sido por esta ordem que foram ordenadas na geral por equipas. A Sicas Alacral, apesar de tudo, era a grande favorita a esta volta. Enquanto equipa, se bem que o Jorge Silva, eu na altura lembro-me bem, e para mim foi meio estranho. Esta 53ª Volta a Portugal, 171 km entre Lolé e Tavira, uma tirada que conta com uma contagem de montanha de segunda categoria, 2 metas volantes e 2 pontos quentes. De Lolé, José Carlos Fialho, para o Telejornal. Partida de Lolé em direção a Tavira, 171 km. Etapa 1 e na parte do Algarve, aquela parte mais dura, principalmente a etapa 2, que é a etapa que atravessa todo o Algarve, que é a seguinte. Eram coisas bem duras, muito calor, etapas em linha. Primeiro abandono da prova era Vítor Terezinho, do Passos de Ferreira, Quintanilha. Passos de Ferreira, Quintanilha. Estão a ver? O senhor Quintanilha estava nisto há muito tempo.
O que vocês acham dos contrarrelógios por equipas? Eu pessoalmente eu não gosto nada. De todas as vertentes que podem ser colocadas numa corrida de ciclismo por etapas, é aquela que menos me diz clarissimamente. Pá, mas de longe é que me diz menos. O dia de hoje ficou marcado por uma longa fuga de 4 ciclistas. César Fernandes, do Bom Petisco da Vira, José Dias, do Arima Cantanhete, Benjamin Carvalho e Dias Reis, do Soberana Carnide. Andaram em fuga. Estão a ouvir? Este Soberana Carnide é o tal Carnide Clube que o Joaquim Gomes falou naquela entrevista que passámos aí há 2 semanas, e que eu também na altura vos tinha dito que eu me lembro do Carnide Clube ter ido a uma volta a Portugal nos anos 90 e não me lembrava qual era o ano, afinal era este. O Carnide Clube é o último ano que fez a volta a Portugal, que eu saiba, foi esta volta de 91. A partir daí é um clube que eu penso que ainda hoje tem a modalidade, mas só na vertente de camadas jovens. Eu acho que não estou enganado. Pelo menos nos anos seguintes e durante muitos anos mantiveram as camadas jovens, mas acabaram com a equipa sénior. A cerca de 90 km, chegaram a ter quase 3 minutos de vantagem, sem que o pelotão alterasse o seu ritmo. Mas não abrir e fechar... Tinhas falado das binas antigas, Sérgio. Foram rapidamente Epá, alcançados. Muita luta na cabeça do pelotão. Eu gosto mais das novas. Pá, a cabelagem toda escondida é fixe. Epá, ok, as binas antigas têm ali umas cenas engraçadas, mas principalmente a cabelagem escondida gosto mais das novas. Reagiu prontamente. Tudo preparado para a chegada discutida ao sprint. Jorge Mendes, o camisola amarela, vinha bem colocado, mas sofreu uma queda logo à entrada. Final de etapa em pista, em Tavira, coisa que já não se faz, né? Batendo sobre a linha da meta, Paulo Silva, Paulo Ferreira e Pedro Silva. O jovem ciclista da formação orientada por Marcos Chagas é o segundo camisola amarela desta volta de Ui, as mudanças no quadro. Isso era ser uma maluqueira. Rumo ao Alentejo para se instalar em Beja. Esta senhora, já agora, a senhora Pilar de Carvalho, era uma jornalista especializada em ciclismo na altura na RTP. Esta senhora morreu muito nova, morreu em 93. E era a cara do ciclismo da RTP da altura. Portanto, ali, final dos anos 80 e início dos 90, esta era a senhora que tratava do ciclismo em Portugal, em termos de jornalismo. Portanto, também, quem não sabe, Pilar de Carvalho, é natural que os mais novos não sabem, mesmo os mais velhos já lhes tenha passado ao lado. Não é uma Dina Aguiar, não é um Rui Tovar, nem um Miguel Prates, mas é uma pessoa muito relevante, na minha visão, muito relevante para aquilo que foi a cobertura de ciclismo ali no início dos anos 90, final dos 80 e início dos anos 90. Ela tem uma reportagem brutal. Epá, isso então é mesmo brutal. Vocês encontram isso no YouTube com a minha reação no meu canal, e encontram também a reportagem sem a minha reação, sem um trolho a falar. É uma reportagem dela da volta, dos bastidores da volta de 89. Portanto, não é propriamente um resumo da volta, mas é uma viagem aos bastidores da volta a Portugal. E pá, isso para mim é um documento brutal, mas brutal. Eu já vi aquilo, pá, 10 vezes. E é desta senhora, já agora fica aqui como curiosidade, a senhora Pilar de Carvalho morreu muito nova, morreu com 30 e poucos anos, no início dos anos 90. Ao local para a partida para a segunda etapa. É a tradicional etapa pelas terras alentejanas, será de Beja a Porto Alegre, aquela tirada que tem muito calor e uma grande extensão. São 211 km até Porto Alegre. Pilar de Carvalho, em Tavira, para o Telejornal. Vamos passar agora ao desporto, a volta a Portugal em bicicleta, que continua no centro das atenções. Carlos Blanco. E a caravana da volta a Portugal deixou hoje o Algarve e rumou ao Alentejo. O Alentejo, onde a camisola amarela mudou de dono. É que um espanhol, e chama-se Sánchez Valência, que representa a Royal Artiachi, venceu isolado a segunda etapa, Beja-Porto Alegre. Até que era a etapa do Alentejo. Da volta a Portugal em bicicleta, 211 km entre Beja e Porto Alegre. Uma etapa. Mas gostamos é dos comentários de trolha. É sempre, pá, há alturas que... Pá, por lado ainda bem que vocês estão aqui no apoio. Mas eu, se fosse público de mim próprio, não sei se não veria a live com os comentários do streamer, mas depois, se gostasse muito, eu iria ter que ver os vídeos que foram comentados sem o comentário do streamer, caso fossem vídeos que estivessem públicos no YouTube ou noutra plataforma qualquer. Tinha que ver. Do Bom Petisco atacava constantemente e conseguia isolar-se na altura em que o pelotão neutralizava a fuga dos grandes animadores da etapa.
Mas a sua iniciativa não duraria muito tempo e já perto do final da tirada... Já agora, nesta volta, não há chegada à torre, há passagem e a etapa da Senhora da Graça é mais ou menos a meio da prova. Portanto, não é uma das etapas lá para o fim. Penso que é a oitava etapa, é uma das decisivas, é uma das que decide a volta. É ganha pelo corredor que a venceu. Sendo absorvido, mas Valência conseguia cortar a meta isolado. 8 segundos depois surgia o pelotão, com Pedro Silva do Recer Boa Vista a assegurar a segunda. Olha, uma coisa, Serginho, que eu gostava mais do que a questão das bicicletas eram os equipamentos. Os equipamentos eu curtia. Amanhã disputa-se a terceira etapa, 205 E outra coisa, já agora a título de curiosidade, é que a volta a Portugal tinha camisolas à brava. Era camisola amarela de liderança, camisola azul da montanha, camisola verde dos pontos, camisola rosa das metas volantes e camisola vermelha, penso eu, dos pontos quentes. Era camisolas para toda a gente. Quinta etapa da Volta a Portugal em bicicleta. Aquilo era camisolas para toda a gente. Quilómetros entre Oliveira do Hospital e Tondela, uma tirada que provocou Sim, RD, esquece, muita evolução mesmo. Ainda andavas nos óbitos do papá. Eu desta volta lembro-me de algumas coisas. Não me lembro de tudo, mas lembro-me do Jorge Silva e de achar estranho porque o Jorge Silva não era habitualmente um corredor para ganhar. Como vem sendo habitual nos últimos dias, logo nos primeiros O quilómetros. som disto é que está meio manhoso, pá. Há aqui uma etapa ou duas que o som fica melhor. E estes capacetes de tiras tão eficazes que eles deviam ser. Mesmo brutos. Passos de Ferreira Quintanilha tinha já um avanço de mais de 3 minutos sobre o pelotão. Mas o senhor Quintanilha tem muitos anos disto, pá, muitos anos disto. Ciclistas, onde estava o ex-líder dos trepadores, Benjamin Carvalho, e o soberana Zequim Carnide. Nos 3 primeiros prémios de montanha, Catraia de São Paio, Panhas Douradas... Eu, quanto ao Joaquim Gomes, eu tenho quase a certeza que ele não participou nesta volta. O Cássio Freitas tinha certeza. Agora o Joaquim Gomes, tenho quase... Não quero aqui assumir, mas tenho quase a certeza. Só me recordo das voltas de Portugal a partir de 96, 97. Então ainda apanhaste as da SIC. A SIC transmitiu a volta a Portugal houve 3 ou 4 anos. Já não te consigo garantir. Ou foram 3 ou 4. Apanhaste essa fase, que eu não gostava nada. Não gostei nada da transmissão da SIC. A 12 km da meta era apanhado. A Colacau fazia marketing em todo lado naquela altura, esquece. Era uma marca que estava muito presente. Ciclistas, entre os quais José Santiago, da Royal... Colacau eu vou dar um passo, que eu vou dizer aqui uma coisa que não tem nada a ver com o ciclismo e com o vídeo que estamos a passar. A Colacau, a ação de marketing tinha mais marcante, foi uma ação muito marcante naqueles anos. Era no 1, 2, 3 e oferecia um carro por semana. Eu lembro-me de ver piscinas de subscritos com os canhotos lá do invólucro do frasco daquela merda, que era o que tinhas que enviar. Piscinas daquela merda, mano. Foi uma ação de marketing brutal que a Colacau fez. A Colacau estava muito presente em termos de marketing, muito presente. Boas, cagão, como é que é? Sim, ciclismo é na RTP. Concordo em absoluto. Serafim Vieira da Cicas Alacral e Paulo Ferreira da Tensai Mundial Confiança. Conseguiram chegar isolados à meta, onde Santiago foi o melhor, batendo ao sprint Paulo Ferreira. Outra curiosidade, um corredor que faz esta volta a Portugal é o Sr. Jacinto Paulinho, pai do Sérgio Paulinho. Ainda faz esta volta e faz top 10. Vitória na etapa para um dos portugueses da Royal, enquanto o espanhol da mesma equipa, Vicente Ridaura... Eu vi isso last night. Eu andei, obviamente, o Amanhã corre-se a... PCS foi daqueles que eu vi primeiro e não ficas com... Não ficas com certezas. Vi mais coisas, mas não ali ficas naquela. Mas quase de certeza que não participou. De Tondela, José Carlos Fialho, para o Telejornal. Esperava-se que a etapa de hoje fosse calma, até porque o traçado não era muito acidentado. De qualquer das formas, acabou por suceder o inesperado. A declarações do diretor da prova, os ciclistas reagiram com uma greve. Greve de corredores, Os ciclistas portugueses, acusando-os de estarem mal preparados para esta dura volta a Portugal, provocaram hoje uma resposta do pelotão. Durante mais de 100 km, os corredores efetuaram uma média próxima dos 29 km/h, uma autêntica greve de zelo, o que levou... Eles não pararam, mas andaram a passeio. A manter-se a falta de combatividade, os prémios seriam reduzidos em 50%. Só faltou sacarem do piquenique. Ao quilómetro 113 foi passada com 45 minutos de atraso em relação ao horário previsto, mas logo depois o ritmo da corrida aumentou.
Sucediam-se as tentativas de fuga, mas a única que teve êxito começou ao quilómetro 148. Manuel Cunha, da Calbrita Lousa, isola-se, levando com ele Peter Petrov, do Bom Petisco Tavira. Logo a seguir, saía do pelotão Salvador Sanches, da Seur, que alcançaria o duo da frente pouco depois. Petrov renunciou à fuga depois de vencer o ponto quente de Lebução, reforçando a sua liderança desta classificação. Na frente, ficaram sozinhos Cunha e Sanches, com um avanço de 1 minuto, que se manteria até ao final. Na meta, Manuel Cunha bateu ao sprint o espanhol da Seur, conquistando para a Calbrita uma vitória preciosa para o desgastado moral da equipa. Calbrita Lousa era uma boa equipa portuguesa da altura, pá. Com Serafim Vieira, Tinha o Joaquim Gomes, só podia ser uma boa equipa, né? terceiro lugar. O espanhol Lousa, neste caso, como daria ali o patrocínio, se vocês pesquisarem sobre o Lousa, final dos anos 80, inícios de 90, era uma boa equipa. que ligará Chaves a Mondim de Basto e que terminará na sempre difícil subida da Senhora da Graça. A seguir temos Senhora da Graça. Que poderá definir muito em termos de classificação geral. De Chaves, José Carlos Fialho para o Telejornal. Nos últimos anos, É, a pá, senhora temos da melhor Graça som. assumiu a luta dos dois Foda-se. únicos candidatos à vitória desta competição. Na edição passada eram Joaquim Gomes e Fernando Carvalho. Este ano foi um espanhol que partiu de Chaves de amarelo com uma confortável vantagem sobre outros 8 corredores. O dia começou por ser animado com inúmeras tentativas de fuga. José Ferreira do Recer Boa Vista foi o homem que mais tempo andou isolado, sempre perseguido pelo colombiano Luís González e César Fernandes do Bom Petisco da Vira. Na primeira contagem de montanha de terceira categoria, José Ferreira passava destacado, um desgaste que lhe saiu caro, pois acabou por ser um dos últimos a chegar ao topo da Senhora da Graça. Anulada a sua fuga, novo grupo se formava na subida da Serra do Barroço, preparava-se para discutir novo prémio de montanha de segunda categoria. Juan Carlos Arrias passava na frente. Fuga anulada à entrada para a escalada da Senhora da Graça, 10 km a pico. Isto é um ano em que a Senhora da Graça está despida de floresta, porque tinha havido fogo, aconteceu imensas vezes. Com os metros de atraso vinham Orlando Rodrigues, Serafim Vieira e Luís Santos. A 1 km do topo, Jorge Silva surpreendeu os seus companheiros de fuga. Deixou a roda do camisola amarela. Aqui que o Jorge Silva começa a traçar a sua volta a Portugal. Certa vantagem. Partiu destacado para a meta sem que Dias Reis e Vicente Ridaura conseguissem acompanhar o seu andamento. Foi a primeira grande vitória deste ciclista da Cicasal, que há 5 anos discute a posição de líder na volta a Portugal. Vencer na Senhora da Graça... Tinha sempre alguém na equipa que não o deixava ser líder e acabou por só ganhar esta. Levava o chefe de fila da sua equipa a conquistar a posição cimeira. Hoje fez uma excelente prova, chegou com 19 segundos de E acabou por ser a atraso, única vitória na Senhora da Graça também. segundos sobre o camisola amarela. A Senhora da Graça fez a primeira seleção... Cicasal é desta Cicasal, volta. pá. Provou que o espanhol Vicente Ridaura está preparado para defender a sua camisola amarela e que Jorge Silva é o seu principal rival. Eles estão agora separados por 52 segundos. Trouxe também para os primeiros lugares da geral 2 jovens candidatos à vitória. Orlando Rodrigues, do Roquita Phillips, e Luís Santos... Orlando Rodrigues do aqui Recer começa-se a mostrar Boa Vista, e foi mesmo até ao fim, pá, 23 segundos de diferença e o final em Lisboa é mesmo tac a tac os dois na raça. Perfeitamente à vontade. Pilar de Carvalho, em Mondim de Basto, no alto da Senhora da Graça, para o Telejornal. Esperava-se que a tirada de hoje da volta a Portugal, depois da difícil subida ontem da Senhora da Graça, fosse calma. Apesar de tudo, houve muitos ataques desde o princípio e uma fuga excepcional de um ciclista já veterano que acabaria por ser bem sucedida. Mas vamos às imagens da etapa de hoje. Os colombianos da Pony Malta Avianca foram os primeiros a dar mostras de inconformismo, atacando na cabeça do pelotão no início da tirada de hoje, 207 km. Ok, RD, é uma boa info. Mas não só não está na saída no PCS, como não se fala em nada aqui, nunca aparece. É muito estranho aqui não aparecer, pá. É muito estranho ele não aparecer nunca aqui. Sabes? É isso que eu acho mais estranho. Mais do que as pesquisas, é não vermos nada dele aqui. Nunca aparece. É bué estranho. Este duo chegou a dispor de uma Era o master da vantagem de época, pá. 19 minutos sobre o pelotão, o que dava virtualmente a camisola amarela a Paulinho. Um pouco mais atrás surgiam... Nem sequer uma referência a uma distância. Neves, da Roquita Phillips, Vital Simões, do Bom Petisco Tavira e ainda José Rosa, do Calvary. Mas mantenha a dúvida, porque não tenho info nenhuma que garanta. Bem como o campeão nacional. Eu sei que ele neste ano estava no Calbrita Lousa, isso tenho a certeza. Do pelotão. Mas o avanço do duo da frente era muito grande e chegaram isolados à meta, onde Valbuena bateu Paulinho. O ciclista da Orima só por pouco não conquistou a camisola amarela a Vicente Ridaura. Paulinho, pai.
Dos 13 minutos É aquele senhor que chega ali em segundo. partida para esta etapa, É o Jacinto. 2 minutos e 12 segundos, incluindo as bonificações, estando agora na terceira posição da geral. Mas o facto mais saliente... Sim, em Calabrita Lousa, de foi a certeza. a 2 km da meta do colombiano José Dias Reis. O rei da montanha, apesar de tentar ainda terminar a prova, teve de ser transportado para o Hospital de Aveiro. A camisola azul da montanha em Portugal ainda se mantém. A única camisola que deixou de haver foi a dos pontos quentes. Pontos quentes é que já não existe há uns anos. Geralmente era uma camisola disputada pelas equipas menores. No fundo eram metas volantes, basicamente eram metas volantes. Amanhã, entre Costa Nova Ou e Guimarães, sprints intermédios, como dizemos agora. relativamente calma, com os ciclistas a reservarem-se para o difícil contrarrelógio de domingo que decidirá muita coisa na classificação geral. De Ilhavo, José Carlos Fialho para o Telejornal. Ao contrário do que estava previsto, a 13ª etapa da Volta a Portugal não partiu do Porto, mas sim de Águeda. Menos de 70 km Houve até às aqui Caldas da houve aqui Rainha, um corte eram agora na 162. quilometragem. Uma tirada plana, relativamente calma para o camisola amarela, que no entanto teve de responder a alguns ataques num dia em que as fugas se sucediam. O primeiro grupo que conseguiu destacar-se era constituído por 5 corredores, aos quais se juntaram mais 2. Ok, então já encontraste aí algo que diz mesmo que em 91 não participa? José Xavier, da Tensai, César Ramírez, do Passos de Ferreira, Luís Domingos, do Lousa e 2 Sim, o resto 92 terceiro e 93 primeiro condiz. Não era grande, apenas de 1 minuto, quando outros corredores tentavam também... Mas 94, 95 era ali luta com o Orlando. Formaram-se, então, dois grupos separados por 30 Sendo que o Gamito se segundos. pôs ali nos segundos lugares dele. 43 km/h. Penso eu que, não sei se 94 já foi segundo, mas é capaz de já ter sido, pá. Manuel Cunha, Fernando Deixa-me lá ver. Batista, Joaquim 95 foi. Benjamin Carvalho, José 94 não Xavier, sei. David Assunção, eram Não sei se já não foi, porque ele fez uma data de segundos lugares. Nunca conseguiram Não sei se o ficar Gamito em 94 já não terá sido segundo. 95 foi de certeza. E olha que 94 também acho que foi. Foi a 5 km da meta que o colombiano Marco Carreno Tenho dúvidas, mas... tendo chegado às Caldas com 5 segundos de vantagem. Mais uma vitória para a Pony Malta. O primeiro do grupo de fugitivos Tenho era Manuel Cunha, dúvidas. de Calbrita Estou a falar em relação ao Gamito, os segundos lugares do Gamito. 95 já é segundo. 94 não sei. Tenho dúvidas, tinha que ir googlar. As duas etapas. Da parte da manhã, um curto percurso de 46 km que ligarão Caldas da Rainha, Lourinhã. Será uma curta etapa com apenas 1 hora. Estamos Da aqui parte da tarde, com retomarmos a etapas competição duplas. individual. Será um contrarrelógio um pouco maior que o do Porto, com mais 10 km. Mas os dados estão lançados. Já agora, Jorge Silva o contrarrelógio está do Porto aqui não é com apresentado, mas é o Jorge Silva que o ganha. Rodrigues, do Roquita, Aí assume ali a liderança. Santos, do Recer Boa E Vista. aqui já andamos nos 20 e poucos Saberemos o segundos. nome do vencedor desta volta à No fundo Portugal. é o tempo que sai para a última etapa e que faz com que o Orlando ainda tente na última etapa fazer alguma coisa. 45,7 km entre as Caldas da Rainha e a Lourinhã foi pouco disputada. Exceção feita aos quilómetros finais, onde Orlando Rodrigues, da Roquita Philips, tentou sair do pelotão, Está ele. mas o comando cerrado da Sicas Alacral não lhe o permitiu. O sprint para a meta, vencido por Pedro Silva, do Recer Boa Vista, foi por seu turno marcado por uma queda. Uma Nela se pochão. envolveram, entre outros, Américo Silva, da Royal Artiac, Carlos Marta, do Bom Petisco Tavira e Paulo Pinto. O sprinter da Cicasal acabaria mesmo por ser obrigado a desistir. Paulo Pinto era um dos bons corredores desta equipa também. Eu queria ver se fazia mais alguma coisa, mas vai ser bastante difícil, dado que o médico me disse que tenho muitas contusões no corpo, estou bastante fraturado, embora não tenha quebras ósseas. Olha o Carlitos, como é que O é? triunfador do contrarrelógio da tarde. Então não faz 95, mas faz 93, 94. Ao efetuar um tempo de 43 Sim, eu sabia que a vitória de 2000 foi à quinta. À quinta tentativa. A de 99 foi dramática. Foi dramática. Vamos dar uma alegria imensa porque nunca tinha ganho nenhuma etapa. Tiago, deixa isto, obrigado pelo follow da equipa. Thank you. Muito obrigado pelo clique. Thank you. Bem-vindo. Carlitos, como é que é? Está tudo bem, Carlitos? Aí está o Orlando Rodrigues, já em segundo lugar aqui, prontinho para ir tentar buscar o Jorge Silva. Já agora, o Jorge Silva faz parte da equipa do Benfica também de 99, aquela equipa que acaba por vencer com o Plaza a volta ao Gamito no último dia. Jorge Silva faz parte dessa equipa. A volta já é um prémio suficiente para si. Sim, eu acho que quem participa na volta pela primeira vez e fazer Primeira segundo participação lugar, do Orlando, bom, modesto. Seria melhor ganhar, mas é praticamente impossível, visto que o Jorge Silva é muito mais velho, muito mais experiência e numa equipa muito forte.
O camisola amarela gastou mais 39 segundos que o ciclista da Roquita, mas Jorge Silva está convicto de que chegará de amarelo A equipa da Cicasal era a equipa desta volta. Muito bem. Não sei porquê. Apesar de não ter um Nem todos os dias está bem. líder assumido, Jorge Silva não era um líder assumido. Rodrigues fez melhor. Não era aquele líder que na altura se dizia: não, este gajo é para ganhar a volta. Não era. Eu penso que se Tinham a melhor conseguir equipa, chegar de sem amarelo, dúvida. boa, porque tem que atacar será ele. No pódio. Agora vejam a chegada a Lisboa, aquilo é mesmo. São os dois, basicamente são os dois. Nesta sua primeira volta a Portugal. Dois duelos se poderiam viver na etapa 2, 159 km da Lourinhã a Odrinhas. A discussão pela vitória final com Jorge Silva e Orlando Rodrigues. Esta ainda é a penúltima etapa. 7 segundos, e a eleição do rei da montanha, já que Edgar Corredor e Viriato Duarte têm apenas um ponto de diferença. E foram estes dois homens que animaram a parte inicial da corrida. Viriato saiu primeiro, Edgar Corredor respondeu de imediato. Um ataque precipitado, pois o primeiro prémio de montanha... Estes capacetes pareciam um penico autêntico. Que coisa bonita. Quem conseguiu levar avante a sua fuga foi Andrei Zobov e Marco Carreno, um espanhol e um colombiano, controlados... É muito espanhol participar na volta a Portugal, muito espanhol. O pelotão, houve anos quase que se dividiu a meio de espanhóis e portugueses. Luís Domingos do Calbrita Lousa, Joaquim Salgado da Tensai, 3 espanhóis da Royal, Fernando Pinheiro da Festina e Miguel Sanches da Seur. A distância era curta, mas apenas alguns ciclistas do grupo perseguidor conseguiram alcançar os dois da frente. Atenção, e equipas como a Festina e como a Seur, à época, ok, com equipas menores aqui, eram equipas que faziam corridas do hoje chamado World Tour. Espanholas, exceção feita a Peter Petrov e César Fernandes, ambos do Tavira. Na frente passava Mariano Sanches. Nós tivemos, por exemplo, em 97 o Zenoni Ascula, que vence a volta a Portugal. E que vinha de ter feito um terceiro lugar na volta à França, por exemplo, na Mapei, que era só a melhor equipa de ciclismo do mundo na época. Outras épocas, né? Apesar de tudo, outras épocas. Pontos quentes, esta era a sua guerra, não lhe interessava a classificação geral. Nada se alterou em relação à liga. E já agora, eu não sei se lembram, que eu disse aqui há uns tempos, e acho que disse isto até mais que uma vez, que houve uma volta a Portugal que teve 2 passagens na torre, ou seja, que foi 2 dias à torre. E descobri qual era. Foi precisamente a volta de 1997. Não te sei garantir, pá. Tinha que ir à história. Eu não sei a sequência de cor da Quick Step. Sei de algumas, mas da Quick Step não sei de cor. Mas é possível. Mas eu tinha-vos dito também mais que uma vez aqui que houve uma volta a Portugal que teve 2 etapas na torre. Foi a de 1997, precisamente aquela que foi ganha pelo Iascula da Mapei. Eu estava a pesquisar umas coisas aqui há uns dias e passei pelo perfil todo dessa volta e vi, oi, pera, foi esta, olha que giro. Foi a única vez que, no fundo, para garantir ali 2 dias de alta montanha em seguido, foram 2 dias seguidos, vai-se 2 dias à torre, subido por cada lado, portanto não foram 2 etapas iguais. E a Mapei tinha uma coisa, tinha um equipamento espetacular, tinha um equipamento brutal. Eles participaram também com uma equipa não top, mas esse ano, em 97, acho que foi o único ano que a Mapei veio cá. E com o Iascula, que não sendo uma primeiríssima linha, era um corredor já bastante, já não era um trolhazinho qualquer que veio cá. Sim, precisamente esses todos estás a dizer. Corredor e Viriato Duarte não pontuaram, o colombiano da Cicasal continua a ser o camisola azul. Já perto do final da etapa era Orlando Rodrigues do Roquita que tentava sair do pelotão com Jorge Silva a responder para Orlando Rodrigues a tentar sair aqui na penúltima etapa, o Silva logo atrás dele. E Oscar Freire, estás-me aí a pôr nomes do caraças. Brutal, bons anos para o ciclismo. Olha, eu queria-vos mostrar aqui uma coisa. O pelotão liderado por Pedro Silva do Recer Boa Vista. Este rapaz, o Pedro Silva, era para mim o finhão português. Não que corresse como ele, mas tinha uns óculinhos, parecia mesmo o finhão. Não sei se vocês se lembram. Não dá para ver bem. As imagens são muito turvas. Mas a imagenzinha dele era o finhão autêntico, Não dá para ver bem, Não dá para ver bem. Como é que é, Double Dax? Nele vinham Jorge Silva e Orlando Rodrigues, que mantiveram... Ok, já foram confirmar, então a Quick Step provém da Mapei, ok.
Apesar dos 27 segundos que separam Jorge Silva de Orlando Rodrigues... Eu gostei muito desta fase, dos 80s para os 90s, ali o final de 80s para os 90s em Portugal. Segui muito mais o ciclismo em Portugal do que no estrangeiro. Na altura também era complicado seguir no estrangeiro. Tínhamos direito a pequenos resumos ao fim da noite, pouco mais. Portanto, segui muito, ainda com o meu pai, o ciclismo nacional. Que em termos de qualidade, para mim, tinha uma qualidade muito maior do que aquela que tem hoje. Depois, nessa altura, e a partir dos anos 90 para cima, a prova que eu segui depois com mais afinco, depois nunca mais larguei mesmo o afinco total, às grandes voltas, foi a partir de 97, o ano do Ulrich. Também segui, mas mais vagamente, o ano do Bjarne Riis. Eu estou aqui a ter como referência a volta à França, porque é aquela referência maior. Eu, por exemplo, as voltas e as épocas do Indurain, eu não segui tanto. Não foram voltas que eu seguisse com tanto afinco. Ia vendo as coisas e tenho a ideia do que é que foi acontecendo, mas assim a ver dia a dia, a lembrar-me das coisas ainda hoje, foi a partir do Ulrich em 97, depois Pantani, e depois a seguir, obviamente, a hegemonia do Armstrong e por aí fora. Por isso é que a malta gosta tanto do POG, e a forma de correr era diferente, não havia estas mariquices de hoje em dia com medo de atacarem. Não, aquilo era muito abrupto, era, independentemente das condicionantes que nós sabemos, casos Festina e os casos do Armstrong, na altura ver aquilo foi top. Eu nunca me deixei, nunca foi o suficiente para me desapaixonar. Entendo quem se tenha desapaixonado, respeito, mas para mim nunca foi suficiente para me desapaixonar. E, independentemente do que soubemos depois, eu passei grandes momentos a ver ciclismo. Não me arrependo de nada. Que amanhã se viva qualquer alteração em termos de classificação geral. Espera-se que a chegada a Lisboa funcione. Agora é a chegada a Lisboa, vocês vão ver que aquilo foi mesmo até ao último segundo. E 23 segundos de diferença valia a pena, né? Valia a pena o Orlando tentar alguma coisa. Obrigou a última etapa a chegar a 2 e não em pelotão, que era uma etapa para chegar em pelotão normal, etapa dita de consideração. A verdadeira etapa da Volta a Portugal de 1991. Apenas 27 segundos separavam os dois ciclistas da frente, o que fazia prever uma autêntica luta homem a homem nos quase 148 km da tirada entre Odrinhas e Lisboa. As últimas etapas, que era no estrangeiro, são todas de consagração, mas... Já Jorge Silva a bater-se. No estrangeiro é tudo consagração, aqui ele vai tentar fazer qualquer coisa. Eu irei para esta etapa. Claro que não, neste tema do doping está muito a falar, porque se houvessem os controles que há no futebol, claro. Vai ser muito difícil, visto que o Jorge Silva está bastante... Nós, entre aspas, eu não faço parte da família ciclística, eu só sou adepto. Mas o ciclismo paga muito a fatura. Isolados seguiam então Carlos Marta do Bom Petit Isto é transversal a todos os desportos, o bom e o mau. Peixoto do Passos de Ferreira Quintanilha e também José Ferreira do Recer Boa Vista. Marta e Paulo Ferreira dividiram os primeiros lugares nas metas da montanha, mas após a última descida, o pelotão reagiu e chegou a Lisboa já agrupado. Nas 4 voltas ao circuito urbano entre o Rossio e o Campo Grande, vários ciclistas tentaram a sua sorte, mas sempre sem êxito. A poucos quilómetros da meta, Orlando Rodrigues atacou, mas Jorge Silva... O Orlando ainda tentou, né? Os corredores conseguiram um ligeiro avanço. Giro, uma chegada a Lisboa, primeiro e segundo. Olha lá, ao sprint. Orlando foi o mais rápido, mas o segundo lugar de Jorge Silva, com o mesmo tempo do vencedor, garantiu-lhe a vitória. O Orlando ganha a etapa, o Jorge ganha a volta, está tudo certo. Chegar aqui à meta, eu andei sempre nervoso com medo de cair, depois de faltar poucos quilómetros para a chegada, eu tive uma queda. Pois ele caiu na última etapa, ainda por cima. Andei sempre com medo, aqui esta chegada tinha alguns buracos, e depois o Orlando estava a atacar, consegui na roda dele e chegamos aqui os dois isolados. Mesmo Double Dax, se casal Torriense e casal Lacral, era top. Sempre bons times. O Orlando ganha em Lisboa e você ganha a Volta a Portugal. Ora, eu uma altura que eu só segui na roda dele e depois tentei ajudar a puxar também, porque era bonito nós chegarmos aqui os dois à meta e foi o que aconteceu. Pronto, maltinha, isto é um resumozito possível. Como vos tinha dito de início, isto foi assim um compilar de etapas que estavam na RTP Arquivos.
Pá, não tem assim um cheirinho de documentário, nem de um apanhado. É mesmo um apanhado dos resumos da RTP, os resumos curtinhos que davam. Eu estes não sei se eram os do remate, se eram a seguir, se eram durante o telejornal, na página do Desporto do telejornal. Mas são todos assim, 1,5 minutos, 2 minutos, por isso é que temos aqui 24 minutos que resumem isto. Mas pronto, é pá, deu para ir um bocadinho ao baú, neste caso 1991, e com este baúzito. Eu termino aqui o baú das voltas a Portugal, porque eu não tenho acesso a mais voltas a Portugal do antigamente, falando do século passado. Todas as que estão disponíveis na internet eu já as trouxe. Portanto, relativamente a isto, para já, eu tenho aí tentado fazer contactos com uma pessoa que tem arquivo da RTP com fartura, um gajo que eu conheço, entre aspas, eu não o conheço pessoalmente, mas sei, pelo que posta no YouTube, que tem um grande arquivo do antigamente da RTP, não só de desporto, como de outras coisas quaisquer, e já tentei entrar em contacto com ele para perceber se ele tem alguma coisa de ciclismo do século passado transmitida em Portugal. Eu não queria propriamente coisas transmitidas por canais estrangeiros, queria ou resumos de grandes voltas que passaram na RTP, ou voltas a Portugal, porque eu acho que isso tem ainda mais piada do que ir buscar, digamos que voltas antigas, grandes voltas antigas, mas transmitidas por canais estrangeiros. Acho que eu consegui aquele resumo da volta à França de 89, aquilo para mim é um primor, é um documento histórico, porque se conseguir rever aquilo etapa a etapa já é um privilégio. Em português da RTP, aquilo ganha pontos, mas pontos. Mas enfim, está feito, malta. Volta a Portugal 91, uma pequena voltinha, a volta do Jorge Silva. E agora vamos para o PCM, né? Agora vamos abrir aqui o PCMzito. Deixem-me só aqui pôr aqui as coisas de uma outra maneira. Abrir o PCM, que eu ainda não abri hoje. Só mais um bocadinho. Epá, posso trazer, mas para mim não tem a mesma piada, pá. Eu posso comentar em cima, não há problema nenhum. Também acho que não há um problema de percepção do inglês. Pá, mas tudo aquilo que eu pudesse trazer em português de Portugal, transmitido pela RTP, pá, se calhar é uma impressão minha. Mas eu acho que tem outro sabor, pá. Eu podia ter feito aquilo que fiz com a volta à França de 89, mas acho que a coisa tem outro sabor sendo transmitido pela RTP, pá. O que é que queres que eu te diga? Então, e o OBS não me está. Estava a ver que ele não me estava a captar o jogo. Já estava a ficar nervoso. Oi, já fiz merda. Vamos aqui entrar no meu save offline. Mas pronto, olha, também podemos ver o meu save offline, não há problema nenhum. Isto é o meu save offline, ok? Não é nada de. Eu continuo a não jogar com equipas do caralho, não é? Continua a ser o meu. Aqui é o meu Umba, o líder. Tenho aqui depois umas coisas boas. Já agora mostro-vos a equipa, pronto. Agora mostro-vos o que é que eu tenho aqui. O que é que eu tenho aqui na minha equipa, no meu offline em 2027. É isto que eu tenho. Pronto, eu acho que é ligeiramente melhor do que aquela que eu tenho aqui em stream.